E ele disse mais: e não vier após mim. Isso indica o que para nós? Que levaremos a cruz conosco. Porque se ele não falasse isso, talvez um esperto pensaria: eu vou pegar a cruz, mas eu guardo ela lá em casa, lá no quintal, vou fazer lá uma cabaninha para ela, uma latada, deixo ela guardada lá e sigo a Jesus. Não, não. Tem que segui-lo com a cruz. Ele disse: se não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Claro e evidentemente, eu já expliquei aqui, que a cruz não significa necessariamente morte. Não é necessariamente morte. Mas a cruz tem uma simbologia muito maior, que é alvo, que é desígnio, que é propósito, que é vitória. Porque ele só poderia se tornar vitorioso se passasse pela cruz. Talvez, amado, você está enfrentando coisas que se repetem, ciclos que nunca são quebrados, ciclos ruins, porque você não leva a cruz. Você quer ser um cristão sem cruz, quer ser um discípulo sem obediência, quer ser alguém que segue o seu próprio evangelho. Está me entendendo isso? Está me entendendo sobre isso, irmãos? Então não. Para ser discípulo, isso não tem como, se você não levar a sua própria cruz e me seguir com ela. Amém? Então, eu queria falar para você um pouco sobre os perigos que envolve a multidão. Olha o que o texto sagrado diz, em Lucas, no verso 25. Diz assim: ora, ia com ele, você achou aí? Achou? Ia com ele o quê? Uma grande multidão. E voltando-se disse: primeira coisa, não se iluda com a multidão. Eu coloquei: nem todos que seguem são discípulos. Então, às vezes a pessoa ela faz uma medição errada. Eu vou te dar um exemplo estranho, mas eu preciso te falar sobre isso. Muitos colegas pastores, muitos, quando entram em contato comigo: pastor Ricardo, meu amigo, como é que está aí, homem de Deus? Como é que está Natal? Aí muitos falam: tem quantos membros a igreja? Outros falam: o número aí é quanto? Outros falam: quantas pessoas vão ao culto, vão à igreja? E isso me chamou a atenção, do quanto as pessoas medem sucesso a partir de quê? Da multidão. Isso, de certa maneira, indicaria que uma igreja, por exemplo, e eu já vi muitas, e nós já passamos por isso, com 7 pessoas, 10 pessoas, para muitos isso é um fracasso. E eu fico pensando: meu Deus, como é que pode esse pensamento? Se a Bíblia diz claramente sobre o valor de uma alma, pois se Jesus morreu por nós, então cada alma tem o valor do sangue do Filho de Deus. Como eu vou medir isso? Qual o valor disso, irmãos? É incalculável. Se ainda tivesse uma só pessoa, valeria a pena estar ali pregando e ensinando. Amém? Mas muita gente mede sucesso pela multidão. E hoje as redes sociais, elas quase que atestam isso. Você é famoso se você tiver centenas e milhares de pessoas seguindo você. Você lembra do tempo da pandemia, irmãos? Era uma luta. Foi colocado, era 17, né? Pessoas? Era quantas pessoas? Que podiam no auge da pandemia, que eles baixaram a lei lá. Eu não lembro quanto era, irmãos. Eu não lembro. Vou ficar com 17 porque foi o número que veio na minha cabeça, mas não lembro se era exatamente esse número. Mas era um número reduzido. Era uma luta. Aí os irmãos a gente colocava assim: culto de domingo. Aí tinha que rapidinho se inscrever na lista.
Quando enchia, acabou, não ia mais ninguém, não podia. Aí os irmãos ficavam com raiva de mim. Ah, pastor, eu queria ir pro culto. Fulano já foi domingo. Eu digo, o que é que eu posso fazer? Ficaram com raiva de mim. Aí disseram assim, não, pastor, vamos ligar com isso não. Eu digo, eu? O pastor ali da... Não vou dizer o nome não. O pastor, aqui na Chegança, falou comigo, me avisou, pastor, fique esperto aí. Os fiscais vieram aqui na hora do culto e contaram quantas pessoas tinham. E tinha a mais, 5 pessoas a mais. 3 mil, acho que foi 3 ou foi 5 mil de multa. Eu falei, se ele der 5 mil de multa, vai ficar eu piorado lá. Como é que eu vou pagar? Era uma luta, irmãos. E os irmãos com raiva de mim. Outros foram embora, nunca mais vieram na igreja. Acredita nisso? Se afastaram, só Deus sabe onde é que estão. Uma luta. Aí surgiu a oportunidade. Ah, então vamos transmitir. Só que o Facebook cortava por causa das músicas. Começava a transmissão, puf, caía. Puf, caía. Era uma luta triste. Aí disseram para mim, pastor, YouTube, vai pro YouTube, que o YouTube, né? Você bota lá que é cover, aí pode. Eu digo, beleza. Só que para transmitir ao vivo tem que chegar a 1000 pessoas. A gente tinha 100 e tantas. Aí lá vai o movimento da igreja. Vamos lá, irmão, me ajuda aí, tem que chegar a 1000. E pede a um, e pede a outro, e perturba um, perturba outro. Todo dia mandar uma lista de 300 pedidos. Se inscreva lá. E eu digo, irmão, pede o teu familiar, pede o teu amigo. Eita, meu Deus, que luta para chegar a 1000. Quem lembra disso? Que era para transmitir o culto para os abençoados que estavam com raiva de mim em casa. Você entende a luta? Hoje a gente está beirando 8 mil. Aí esses dias eu estava tão feliz. Pastor Manuel estava tão orgulhoso. Sabe, não orgulho de forma pejorativa, aquele orgulho gostoso de dizer assim, poxa, graças a Deus, a gente foi uma luta chegar a 1000, agora vamos chegando a 8. Né? Glória a Deus, 8 mil pessoas no nosso canal. Glória a Deus. Aí uma pessoa que entende do assunto falou assim, pastor, mas o senhor sabe, né? Que conta pequena é 100 mil. Eu falei, como é? Conta pequena é 100 mil. Eu falei, meu Deus, não dá nem 10% de ser pequeno. Não chegamos a 10% de ser pequeno. Se a gente fosse medir por isso, irmãos. Se a gente fosse medir a obra por isso, irmãos. Se botasse na minha cabeça que a gente só é vitorioso se o nosso canal no YouTube fosse uma conta de 500 mil, 1 milhão. Eu me convenci, falei, rapaz, a gente não é nem pequeno ainda. Se eu não sou nem pequeno ainda, vai me incomodar com o quê, irmão? Eu só mando a palavra e prego, e o pessoal, faça isso, faça aquilo outro, e não sei o quê. E eu tacando mensagem. Porque a minha intenção é divulgar a palavra. Nesses 3, 4 anos é só mensagem, só pregação, recortes da mensagem na igreja. Mas você não pode medir o valor se baseando na multidão. Pastor, eu tenho poucos amigos, pouquíssimos. Ok, mas são valorosos? São amigos que, se você precisar, estarão com você? São amigos que não te abandonam? Há 7, 8 anos atrás, eu morava aqui na Rua das Bandeirinhas. Ana Rita de Cássia foi lá, foi dormir com a gente lá. Fazia tempo que eu não via Cássia. E eu disse para ela o que eu vou dizer hoje. Eu falei, minha filha, eu acredito no seu potencial. Ela olhou para mim com os olhos assim, cheios de lágrimas. Falou, acredita ainda, pastor? Eu digo, acredito. Você vai estar de volta. Amém? Você vai estar de volta. Mas é uma pessoa, pastor. Mesma coisa. Douglas. Pergunta a Douglas se eu desisti dele. Se eu deixei de falar, se eu deixei de responder. Tá? Não. Uma pessoa, vale a pena.
Você acreditar, você semear, você dar oportunidade, acreditar no potencial da pessoa. Vale a pena, uma pessoa. Mas pastor, não tem o retorno disso. As pessoas não me valorizam, as pessoas não reconhecem o meu próprio valor. Meu querido, você está semeando. E se você for fiel a isso, Deus vai trazer o retorno.